A comunicação é completamente diferente quando se trata de homens e quando se trata de mulheres. A comunicação simplesmente é uma ferramenta, é um meio de se obter um fim. Como obviamente existe essa diferença entre os dois seres, seja homem e seja mulher, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 5 diferenças básicas entre homens e entre mulheres. Diferenças que talvez você já tenha percebido, mas não tenha entendido mais ou menos como funciona. Eu sou o professor Cleison Versos, eu sou especialista em linguagens. Fique comigo nesse vídeo até o final, porque você vai aprender coisas que talvez você nunca tenha imaginado. A primeira coisa que nós podemos dizer que existe uma diferença muito clara é no que se refere à quantidade de palavras. Sim, as mulheres têm necessidades biológicas de falar mais quantidades de palavras do que o homem por dia. Isso, senhoras e senhores, acontece por uma razão muito lógica. Se você parar para pensar, desde lá do início da evolução, eram as mulheres que ficavam lá nas cavernas tomando conta dos filhos, portanto elas tinham uma necessidade de trocar ideias com outras mulheres, ou de se comunicar com os filhos para dar comandos, para ele parar de bater no outro, etc. Enquanto isso, os homens evoluíram nas caçadas, e se você ficar conversando muito na caçada, você não vai conseguir pegar o antílope, e provavelmente o leão vai te pegar. Então, dentro dessa evolução, a evolução levou a um momento no qual, hoje, como tomamos resquício disso que se passou, as mulheres têm necessidade, elas falam mais quantidades de palavras do que o homem por dia. E tem dois, elas aprendem a falar mais rápido, óbvio. Porque se essa necessidade biológica e essa necessidade da evolução fez com que as mulheres fossem capazes de produzir mais palavras, era de se esperar que a natureza fizesse com que elas tivessem uma habilidade de aprender mais rápido. Inclusive, sim, as mulheres têm mais habilidades de linguagens, elas se dão melhores em profissões que são capazes, que são necessárias de falar, porque a comunicação, o mecanismo de fala, para elas não é apenas uma ferramenta, como é para os homens, para elas é uma questão de sobrevivência. Então, por isso as mulheres têm uma capacidade maior de conversar, tem sim uma habilidade maior de linguagem do que o homem. Lembrando que, claro, sempre vai vir um que vai dizer que mas professor, eu conheço o cara tal, ele fala mais mulher. Não, isso daqui é uma generalização. Obviamente tudo baseado em dados, né? Não só dos meus diplomas sobre isso, né? Eu sou formado em letras, etc. Mas também nos links que eu vou deixar aqui embaixo. Claro que você vai ter casos de uma mulher ou outra que fale menos do que um cara. Claro que você vai ter casos de homens que falam mais. Eu, por exemplo, falo bastante. Mas isso são exemplos pontuais. Quando eles fazem as pesquisas, eles fazem de maneira geral, ok? Então vamos embora para o item 3. As mulheres também gostam mais, elas se sentem melhores falando do que homens. Claro que muitas das vezes nós também temos necessidade de conversar, etc. Mas como a fala, a comunicação é um jogo que está sendo predeterminado e foi feito pela natureza para as mulheres, elas se sentem melhores, tanto falando sobre seus sentimentos, como falando sobre assuntos aleatórios. Os homens não são tão bons nisso. Inclusive, os homens são mais propensos a terem problemas de falas, como, por exemplo, gagueira. Já as mulheres têm menos tendência a serem gagas. Por quê? O cérebro delas evoluiu de forma que elas fossem capazes de se desenvolver melhor nessa área. E agora, no quarto item, você vai se inscrever aqui no canal rapidinho, porque vai valer a pena conteúdos desse tipo. Até polêmicos, digamos assim, você só encontrar aqui. Como eu já disse, como já ficou claro, esse jogo da comunicação ele é muito melhor desenvolvido pelas mulheres, então é óbvio, é de se esperar que o uso da comunicação delas seja muito mais refinado, muito mais elaborado do que para os homens. O uso da comunicação para os homens é o seguinte: os homens entendem a comunicação, entender a fala apenas como um mecanismo de sair do ponto A e chegar no ponto B. Por isso que eles são até de certa forma rudes, eles são até de certa forma muito diretos naquilo que eles querem. Porque para eles a comunicação é como se fosse só uma marreta que você vai usar para quebrar uma pedra, é alguma coisa muito direta. Já para as mulheres não funciona dessa forma, por isso que elas são sempre mestras em fazer estruturas linguísticas que tentem engajar o homem dentro da comunicação, engajar o interlocutor, a pessoa, etc. Então, por exemplo, vamos supor o caso que você está fazendo faculdade, um homem vai conversar com o outro e vai dizer, olha, esse período na faculdade está muito difícil. Pronto, acabou. Se for a mulher, ela pode dizer alguma coisa do tipo, sabe, esse semestre da faculdade está uma loucura. Ou seja, vai tentar engajar a outra pessoa com um tipo de adjetivo que aproxime a pessoa para que a comunicação flua de maneira mais eficiente. Por isso que elas são melhores em conseguir fazer amizades, por exemplo, elas são melhores em conseguir fazer um contato, ter uma conexão. Por quê?
Quando você tem uma comunicação que transmite uma emoção, você consegue fazer com que as pessoas se conectem. Como os homens têm uma certa dificuldade nisso, eles são muito diretos, isso evita, isso bloqueia, isso impede que a comunicação se efetive. Então, o uso da ferramenta comunicação, como as mulheres são melhores nisso, é claro que o uso da ferramenta comunicação para elas vai funcionar de uma maneira mais eficiente do que para o homem. Claro, lembrando, isso é uma generalização. Vamos para o quinto e último item, galera, que é o que se refere à clareza e à imaginação. A linguagem da mulher, ela vai ser muito mais imaginativa, ela vai ser muito mais sugestiva, ela vai passar muito mais por questões como implícitos e explícitos do que para o homem. Então, se você tá aí, você é menina, tá escutando a gente, o seu namorado falou que não tá entendendo, por exemplo, é porque ele realmente não entende. Aquela frase clássica de namorados, você sabe o que você fez? E o cara fala, não sei. É porque muitas das vezes ele realmente não sabe. Porque para o homem não existe meio termo. Ou você se comunica diretamente, você diz o que você quer, ou ele não vai ser capaz de entender os implícitos. Lembre, lá na comunicação, se o cara tá lá na selva, tá lá caçando junto com o companheiro, se ele vê um tigre e fica meio estranho, o companheiro percebe que ele tá estranho, ele não vai poder falar pro companheiro, o que foi? O cara, não sei, você sabe. Não, ele tem que falar diretamente, um tigre, meu filho, corre, porque senão vai dar ruim. Então a comunicação pro homem, ela tem que ser efetiva. Os homens entendem a comunicação única e simplesmente como alguma coisa que se efetiva na prática. Eles não são capazes de fazer uma trama totalmente para depois dizer, você sabe, estamos aqui, é um território, tem um tigre, estamos caçando, é perigoso. Para depois o cara perceber que é um tigre. Isso para as mulheres funciona muito bem, porque isso cria uma conexão. Mas para os homens foi entendido como uma questão de que você tem que ter rapidez, velocidade e clareza. Esse é um dos motivos, inclusive, que acontece muito problemas no relacionamento, porque os homens às vezes são entendidos como burros e como grossos. Por quê? Como a comunicação deles não tem nenhum tipo de subentendido, então eles telegrafam para as mulheres quando eles estão conversando que ele não tem um refinamento e uma capacidade de comunicação boa. E também o contrário, quando a mulher usa esse refinamento, essa capacidade de comunicação muito boa que ela tem, isso quando chega no ouvido do homem é simplesmente em terreno vão, porque cai no ouvido dele e ele simplesmente não entende. Isso faz com que seja percebido que o homem tem menos empatia às vezes, mas às vezes não é que ele não tem empatia. Às vezes é que o método de comunicação dos sexos, entre sexos, às vezes não funciona muito bem por causa disso. Ok? Gostou do conteúdo que foi relevante para você? Não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal. Ficamos por aqui, até a próxima. Fui!